Alô, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube. Canal esse que você pode participar deixando o seu like, clicando no joinha aí, você pode se inscrever também, pode nos ajudar divulgando o nosso link nos grupos de WhatsApp e claro, né, você pode aí comentar, né, e é muito importante a sua inscrição e o seu like aqui neste canal que é a voz da população de Ponta Porã. Vamos começando com as informações então, né? Falar da situação que no Brasil está se tornando insustentável. Com as delações do Cid, né, do Tenente Coronel Mauro Cid, caindo por terra, né, mesmo com o STF tentando manter, né, eles já tentam apostar uma segunda carta, né? Nesse jogo de truco, eles foram trucados e estão retrucando, né? Vamos ver o que vai dar. A Polícia Federal indiciou o vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, no inquérito que apura o funcionamento de uma suposta estrutura paralela de inteligência, apelidada de ABIN Paralela, durante o governo Bolsonaro. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, STF, que agora deverá analisar os elementos reunidos. De acordo com a Polícia Federal, a chamada ABIN Paralela teria sido utilizada para monitorar ilegalmente ministros do Supremo Tribunal Federal, parlamentares, jornalistas e outras figuras públicas consideradas adversárias políticas do governo da época. O esquema teria se iniciado sob a gestão de Alexandre Ramagem, que foi chefe, né, na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Segundo os investigadores, o grupo que fez o uso de softwares, né, FastMile, ferramenta com capacidade de rastrear celulares por meio das redes móveis 2G, 3G e 4G. Com esse sistema, era possível localizar aparelhos com base no número de telefone e acompanhar em tempo real a movimentação dos alvos em mapas digitais. Entre os nomes que teriam sido monitorados legalmente, segundo o STF, estão os ministros do STF, os deuses, né, Supremo do STF, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Luiz Fux, além do então presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Conforme sustenta a Polícia Federal, essa estrutura de vigilância funcionava sem aval judicial e à margem dos canais oficiais da agência, atendendo a interesses pessoais e políticos. E a formalização do indiciamento de Carlos Bolsonaro ocorreu apenas 2 dias de ele declarar publicamente a intenção de concorrer a uma vaga no Senado por Santa Catarina, nas eleições de 2026. Agora, com o relatório em posse do STF, caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta denúncia formal contra os investigados. Pura coincidência, né? Pura coincidência, Carlos Bolsonaro se declara que pode ser candidato ao Senado por Santa Catarina e eles vão lá, né, e tenta torná-lo inelegível. Já fizeram isso com o Luciano Hang, né? Para quem não conhece, o dono da van, conhecido também como o velho da van. Pois é, e nessa questão, o que acontece? Além do Luciano Hang se tornar inelegível, nós temos aí o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e liderava, né, com grande folga as pesquisas para concorrer ao Senado lá pelo estado de São Paulo, pelo PL, né? E também está sendo perseguido. Depois Luciano Hang, mais 2, né, aliados de Bolsonaro lá do Rio Grande do Sul, e também agora, né, o Carlos Bolsonaro, que só foi falar da intenção de ser candidato ao Senado por Santa Catarina, que já foram lá e arrumaram um jeito, né, de indiciá-lo. Então, o Carlos Bolsonaro está indiciado pela Polícia Federal, por essa Polícia Federal do STF, por essa Polícia Federal do desgoverno Lula, né? E o Carlos Bolsonaro, além do seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, e o deputado federal Alexandre Ramagem estão indiciados, né, no inquérito que apura, né, o funcionamento de uma suposta estrutura paralela de inteligência, a BIM Paralela. Mais um inquérito, né, fictício por parte da Polícia Federal e que vai parar na PGR e que vai ter pedido de indiciamento
de um processo contra esses três pelo STF. E será mais um processo em que a vítima, o juiz, que vai julgar o caso, que no caso será o ministro Alexandre de Moraes, né? Tá difícil a situação no Brasil, viu? Tá cada dia mais complicada, né? Só que é aquilo que a gente tem sempre falado desde o início aqui. É muito claro, com todas as situações caindo por terra, isso nós estamos falando desde o início, né? Sem falar em sanções dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, em relação a algumas autoridades brasileiras, entre elas a principal, o ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos falando há muito tempo, eles vão dobrar a aposta até o final, principalmente Alexandre de Moraes. Ele não pode recuar, simplesmente recuar. Ou recua, né? E mostra a fragilidade da situação. Eles estão cada dia mais frágeis, o STF tenta mostrar poder, mas estão cada dia, os ministros estão cada dia mais frágeis, o Alexandre de Moraes muito pressionado e vai tentar se manter ali até o final. Vai mostrar autoritarismo cada vez maior do que ele já vem mostrando, né? E vai tentar permanecer no poder, né? É a luta pelo poder. A gente sabe que esse inquérito do golpe aí, né? Esse inquérito fantasioso, fictício do golpe de Estado aí, vai cair por terra com as mentiras, né, de Mauro Cid. E eles precisam de um novo inquérito que foi agora aberto pela Polícia Federal, que vai ser mandado à PGR e que vai chegar ao STF, né? E assim, mais um julgamento contra esses que são os rivais hoje, adversários, oponente, oposição a esse desgoverno e que o STF tenta de todas as formas, né, fazer com que eles não cresçam. E é assim que vai ser a próxima eleição. Ainda não citei o ex-ministro do turismo, né, o Gilson Machado, que também foi preso na sexta-feira, né, só que foi liberado na mesma noite, sem embasamento jurídico nenhum, né, ele foi preso, acusado de tentar tirar passaporte pro Mauro Cid, né? E coisa que não aconteceu, né? Ele nem foi, né? Ele nem chegou aí na embaixada de Portugal para isso. Ele ligou para a embaixada pedindo a renovação do passaporte de seu pai, né? E o Alexandre de Moraes já, né, sentindo ali que podia aprender o celular, né? Essa é a chamada pesca probatória, né? Ficar caçando alguma coisa que pode levar a criar um novo inquérito, algum novo processo, né? Então eles ficam caçando. E são todos, coincidentemente, só coincidência, são todos aqueles que têm condições e estão no páreo aí para disputarem o Senado. O Senado, a próxima eleição, a eleição do Senado, se a gente analisar bem, ela vai ser do jeito que o Brasil está, né? Se estivesse normal, a eleição mais importante seria a de presidente. Mas do jeito que o Brasil está, a eleição mais importante será a do Senado. E hoje a direita, ela está muito forte, né? E a gente vê que pelo desejo popular, né, pela vontade popular, quem estiver hoje ligado à direita tem muito mais chance nessa eleição. E se for apoiado por Jair Bolsonaro, aí então as chances são muito maiores, né? Cresce, não tem jeito. E não adianta falar que não, né? A gente vê jornalistas aqui, inclusive aqui do nosso estado, Mato Grosso, dizendo que Jair Bolsonaro está derretendo. Não é o que a gente vê. Ele teve semana passada no Rio Grande do Norte. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer a multidão que ele arrasta. Não tem. Pede para alguém do STF, alguém de oposição, presidente Lula, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, não precisa ir muito longe, se tem essa liberdade, se consegue arrastar tanta gente, se pelo contrário, são vaiados, né? Olha o que aconteceu com a ministra Simone Tebet, do planejamento, lá em Três Lagoas, na cidade dela. A vaia que levou, a sonora vaia que levou. E assim vai ser com com alguém que é hoje do governo. Bom, vamos, pra gente, só para
para deixar bem claro, né, que a situação de Bolsonaro é confortável, falando, né, de popularidade, as pesquisas apontam todas, né? Eu sou sempre falo, né, das pesquisas. Eu não consigo acreditar nos institutos de pesquisa. O Datafolha, por exemplo, já começou com os números mentirosos, né? O Datafolha já aponta empate técnico, né, entre Bolsonaro e Lula. Os demais ainda não entraram nesse ritmo, né? Um novo levantamento da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, que é totalmente esquerda, né, divulgou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL venceria tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, quanto o ministro da Fazenda Fernando Haddad, também do PT, em eventuais disputas de segundo turno nas eleições de 2026. Segundo a pesquisa, se a eleição ocorresse hoje, Bolsonaro teria 43,9% das intenções de voto contra 41,4%. Eles tentam colocar aí um empate técnico, né? Eles tentam de qualquer jeito. Até o mês passado não estava bem assim. Bolsonaro estava bem adiantado. É aquilo que eu falei, pagou, filho, né? Daqui a pouco começa a ficar tudo igual. Mas a gente sabe que não é essa a realidade do Brasil, né? Essa diferença aí é muito maior. Se os institutos de pesquisas que têm o viés de esquerda, que são de esquerda, estão dizendo que o Bolsonaro está na frente, essa diferença é bem maior. A sondagem também explorou hipóteses sem a presença de Bolsonaro em um embate entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Entre o Lula e ele há um empate técnico, né? Lula apareceria com 41,1% e o Tarcísio 40,4%. Já em um confronto entre Tarcísio e Haddad, o governador de São Paulo lidera com 39% contra 37% do ministro. Realizado entre os dias 11 e 15 de junho, a pesquisa ouviu 2.002 eleitores em 137 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento também avaliou a percepção da população sobre o governo federal, a situação econômica do país e as perspectivas para a eleição presidencial de 2026. Vocês já sentiram aí que os institutos de pesquisas de esquerda, que até meses atrás estavam apontando uma diferença bem maior do Bolsonaro para o Lula, já começaram a mudar. O dinheiro já começou a cair na conta, já voltou, né? E aí a diferença vai caindo. Mas a gente sabe que a diferença não é essa, é muito maior. Eles estão tentando já fazer as pesquisas visando as eleições de 2026, para manter aquela narrativa de que o PT é forte. Não é, né? A gente sabe que não é. E pode ter lá os seus votos, né? Mas não tem essa força, a gente sabe disso. Há muito o que se explicar ainda da eleição passada, né? Em que o STF não aceita nenhuma crítica ao sistema eleitoral brasileiro, mas há muito o que explicar que não foi explicado. Então a gente vê Bolsonaro na frente, inclusive nos institutos de pesquisas com viés de esquerda, como é o caso da CNT, como é o caso da Datafolha, só que eles começam a jogar com um empate técnico. Por isso eu sempre digo, não acredito em instituto de pesquisa, mas nós sabemos que popularmente Bolsonaro hoje, para quem ele apontar, tem grandes possibilidades, né? Aliás, eu diria até que se ele apontou pro Poste, o Poste vai ser eleito, né? Bom, vamos seguindo aqui com as informações, falar dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros comerciais. Vamos falar da Coop Home Office, que vem aí, a Coop incorporadora e construtora, que vem aí com um projeto arrojado, moderno e inovador no novo conceito de morar e empreender aqui no município de Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança, o Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira, né, para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para sua família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. A Coop incorporadora e construtora
está construído aquele prédio ali, já em fase de conclusão, na rua Deputado Araújo Moreira, naquele quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. Você pode conhecer os nossos planos, o projeto, indo ali, né, no nosso plantão de vendas, que fica justamente ali na frente onde o prédio está sendo construído, né, em fase de conclusão. Você vai entrar no supermercado Bom Gosto pela Deputada Araújo Moreira e ali no térreo você já vai ver, né, o projeto ali, você já vai ver a maquete do prédio, você vai encontrar ali a nossa equipe do plantão de vendas pronta para te atender. Ali você vai conhecer o projeto, ali você vai conhecer os planos à sua disposição para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Esse prédio bonito, moderno e que vem, né, para deixar a nossa princesinha dos Hervais ainda mais moderna e bonita. Pois é, e hoje a gente está falando da situação do Brasil, né? Dessas aberrações jurídicas que estão acontecendo. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, esse também tem um futuro brilhante na política se o STF não podar, né? E a gente está falando justamente de aberrações jurídicas. E ele foi condenado a pagar R$30 mil a também deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, por declarações feitas em 2020, quando os dois disputavam uma vaga na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, militante total, né? Na segunda-feira, dia 10, em despacho da ministra Maria Isabel Galotti. O processo foi motivado por declarações de Nicolas, que se recusou a adotar a linguagem imposta por militantes de ideologia de gênero ao se referir a Salabert como homem em entrevistas e postagens nas redes sociais. A Justiça entendeu que essa posição caracteriza danos morais. Inicialmente, o Tribunal de Contas de Minas Gerais fixou a indenização em 80 mil, mas a própria Duda pediu a redução do valor para 30 mil, quantia que agora foi mantida pelo STJ. A defesa de Nicolas argumentou que não houve crime ou dano à honra e que o processo carecia de fundamentos jurídicos sólidos, sobretudo porque a Constituição garante o direito à liberdade de opinião, mas o STJ desrespeitou, né? Rejeitou os recursos. Para não falar desrespeitou, rejeitou os recursos. Em nota anterior, Duda Salabert classificou a condenação como uma vitória pedagógica contra a chamada transfobia. Ela ainda criticou o fato de Nicolas não ter quitado a indenização até o momento. O Brasil é o Brasil. Vamos ver até onde vamos parar com tudo isso aí. E o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje, no âmbito da ação penal 2668, que o Google identifique em até 48 horas o responsável por ter publicado na internet a chamada Minuta do Golpe. A investigação gira em torno de uma suposta tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. A medida atende um pedido da defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Os advogados alegam que é possível encontrar uma versão idêntica da minuta atribuída a Torres por meio de uma simples pesquisa na plataforma do Google, usando o termo Conjur, né? Pois é, né? Tá aí. Eles estão tentando se manter com essa narrativa aí. Vamos ver até onde eles vão, né? E vamos continuar falando aqui, né? Porque nós temos o nosso informativo aqui, nós temos esse canal que é a voz da população de Ponta Porã, mas sem os nossos anunciantes, sem os nossos parceiros comerciais, não seria possível permanecer por aqui, né? E nós temos a Solo Forte, que é uma empresa de consultoria, de planejamento, né, e consultoria e agricultura de precisão, com foco em manejo para a alta produtividade das lavouras. E que tem, né, a Solo Forte tem em seu quadro excelentes profissionais, experientes, uma vasta experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte colabora com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para melhorar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. A equipe da Solo Forte sempre está presente no campo e está sempre acompanhando, né, garantindo acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E os profissionais da Solo Forte estão sempre implementando práticas que aumentam a segurança das operações,
minimizando os riscos e protegendo os investimentos dos clientes da Solo Forte. É utilizado por esses profissionais experientes da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do pequeno e do grande produtor rural em Ponta Porã, nos municípios da região de fronteira e aqui em toda a fronteira. E também temos o apoio da Conveniência Baturité, né? Ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESU, na divisa ali, né, com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você vai encontrar a Conveniência Baturité e o Carlinhos Dalzac, sempre pronto para lhe atender da melhor forma possível naquele ambiente familiar da Conveniência Baturité. Ali você vai encontrar cerveja gelada, vinho, bebidas destiladas, né? Você que não é chegado em bebida alcoólica pode chegar lá na Conveniência Baturité e tomar os refrigerantes das mais variadas marcas, sucos naturais que tem por lá, né? A criançada que gosta do salgadinho, sai da escola e sempre vai por ali, né? Encontra o salgadinho os doces que sempre procuram, está ali, né? E claro, né? Você que não gosta de enfrentar filas de supermercado, pode ir lá na Conveniência Baturité, é uma conveniência muito sortida, com toda certeza você vai evitar as filas de supermercado e vai encontrar o que você precisa lá na Conveniência Baturité. E falando da situação de guerra, né, que nós estamos vivendo já no 5º dia, né, entre Israel e o Irã, ontem o presidente Donald Trump dos Estados Unidos disse que o Irã deveria ter aceitado um acordo proposto anteriormente e que agora, né, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos cobrou a rendição incondicional do Irã em uma publicação em sua rede social, a Truth Social, nesta terça-feira, dia 17. E ele publicou a mensagem um dia depois de o Irã tentar pressioná-lo a fazer com que Israel desistisse da ofensiva. Sabemos onde exatamente onde o chamado líder supremo está se escondendo, disse Trump em sua publicação. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá, não vamos eliminá-lo, matá-lo, né? Pelo menos por enquanto, foi o que escreveu Trump. Mas continuou, não queremos mísseis disparados contra civis nem soldados norte-americanos. Nossa paciência está se esgotando. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Em seguida, o presidente norte-americano escreveu, rendição incondicional. É o que ele pede, né? Minutos antes, né, Trump disse que os Estados Unidos têm controle total e completo dos céus sobre o Irã. Na noite da segunda-feira, ele disse em publicação em sua rede social que o Irã deveria ter aceitado um acordo proposto anteriormente. Na publicação, Trump também responsabilizou o governo iraniano pelas mortes decorrentes do conflito. Em seguida, reforçou sua posição em relação à questão nuclear. De forma simples, o Irã não pode ter uma arma nuclear. A frase foi grafada com partes em letras maiúsculas. E hoje, Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, disse que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, poderá ter um destino semelhante ao de Saddam Hussein, ex-presidente iraquiano deposto e executado em 2003, depois de intervenção dos Estados Unidos. Israel Katz deu a declaração depois de a imprensa revelar que Trump teria recusado um plano de Israel para matar Ali Khamenei. Bom, né? Estamos no 5º dia e os Estados Unidos, por enquanto, diz que não pretende eliminar o líder iraniano, mas que sabe onde está e que pode agir a qualquer momento. E o que a gente vê, né, nessa imprensa nossa que causa desesperança, né? As defesas em relação aos países terroristas, né? E a gente vê que não tem mais vez para essa turma, né? Claro que tem aqueles militantes de esquerda que ainda acreditam nessas defesas, né? Mas não tem mais vez, né? A imprensa militante de esquerda está perdendo espaço, está perdendo ibope, está perdendo telespectador, está perdendo ouvintes, está perdendo audiência em rádio, TV, sites, enfim. E prova disso é que a audiência da Globo News, CNN, né, pelo menos os programas de esquerda, estão despencando de audiência, não tem gente acompanhando, são poucos. Medidas para conter despesas levaram a CNN Brasil a retirar da grade 4 programas, conforme detalhado em comunicado interno enviado hoje. As atrações O Ponto,
GPS CNN, CNN Entrevistas e CNN Eleições já deixam de ser exibidas imediatamente, né? E a emissora também confirmou que o grande debate passa a contar com mediação da jornalista Juliana Lopes. A empresa ainda desligou a jornalista Basília Rodrigues, que integrava o time de apresentadores. O jornalista Pedro Duran, que atuava nos jornais Live CNN e Novo Dia, já havia deixado o canal na semana passada. Cerca de 20 profissionais envolvidos na produção e na edição dos programas extintos estão sendo demitidos. Apesar dos cortes, a emissora informou que nomes como o cientista político Antônio Lavereda, do CNN Eleições, os jornalistas Pedro Venceslau e Clarissa Oliveira, de O Ponto, permanecem como comentaristas na programação. E a jornalista Basília Rodrigues é aquela de que diz que está escrito na bandeira Independência ou Morte, né? E é isso que eu falo, é isso que eu me referi agora há pouco, né? O jornalismo com viés de esquerda, com essa defesa, essa militância de extrema imprensa, ela não tem mais vez, né? E por mais que empresas da comunicação brasileira hoje com viés de esquerda apoiem a censura das redes sociais, por mais que aconteça a censura, que não pode acontecer, mas por mais que aconteça, eles não vão recuperar essa audiência censurando o público. O público já acordou, o povo já acordou, não vai mais voltar para esse tipo de jornalismo, né? Acabou, né? Acabou. Vamos falar de esporte agora, do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, melhor dizendo, né? Nós tivemos já jogos realizados no grupo do Palmeiras, todos empataram em 0-0, todos com 1 ponto, né? Nós tivemos também jogos realizados no grupo B, onde o Paris Saint-Germain ganhou do Atlético de Madrid e o Botafogo ganhou do Seattle Sounders, né? E no grupo C, o Bayern de Munique ganhou do Auckland City 10-0 e o Boca Juniors empatou com o Benfica 2-2. Estava vencendo por 2-0 e tomou um empate, né? No grupo D, nós tivemos a estreia do Flamengo ontem e do Chelsea, que são os dois grupos, os dois times mais fortes do grupo, né? O Chelsea ganhou do Los Angeles FC e o Flamengo ganhou do Esperance por 2-0. Os dois aí lideram, então, o grupo com 3 pontos. E devem se classificar, né? Devem os dois se classificar. Hoje nós tivemos jogos, né? O River Plate estreou ganhando do japonês Urawa Reds por 3-1. E ainda hoje tem o Monterrey jogando contra a Internazionale. Também temos no grupo F, hoje a estreia do Fluminense. Tivemos a estreia do Fluminense que jogou muito bem contra o Borussia Dortmund, empatando em 0-0. Teve chances de vencer a partida o Fluminense. E ainda hoje em Orlando, né, tem o Ulsan jogando contra o Mamelodi Sundowns pelo grupo F. E amanhã nós temos o Manchester City enfrentando o Wydad Casablanca, o Al Ain joga contra a Juventus da Itália. Também amanhã tem a estreia do Real Madrid jogando contra o Al Hilal e o Pachuca joga contra o Salzburg, o RB Salzburg, para completar aí a primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Os clubes brasileiros Botafogo, Flamengo estrearam com vitória. Palmeiras e Fluminense empataram em 0-0 e os dois jogaram bem, né? Eu acredito que o Palmeiras pegou um grupo mais fraco, né? O Fluminense pegou um grupo mais difícil. Mas o adversário mais difícil do grupo do Fluminense, o Fluminense jogou bem, teve chances de vencer e agora vai para os 2 próximos jogos, né, para tentar a sua classificação. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões no YouTube. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.